Pronto. Agora, com todas as partes prontas do nosso dinossauro, a gente vai começar a fazer as costuras, tá? Esse a gente deixa por último, esse também, esse pra depois e esse pra depois. Eu gosto sempre de costurar primeiro a cabeça no corpo, tá bom? Aqui a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai avaliar o centro, aqui, ó, o centro da cabeça aqui, só não muito pra frente, porque aqui é a boca, né? Então, a gente vai olhar mais ou menos aqui, ó, tá? Vai colocar mais ou menos nessa direção aqui, ó, da cabeça, tá bom? E também a gente tem que avaliar aqui, ó, essa distância aqui, ó, tá? Então, a gente procura colocar no meio, aqui no meio e aqui no meio, ó, pra frente, pra trás, pro lado e pro lado. Então, o que que a gente pode fazer? Agora, você vai usar bastante alfinete pra posicionar. Eu deixo sempre a parte do final pra trás, que é onde a gente começa a costura, tá bom? E aí, aqui, ó, eu dou mais ou menos uma olhada onde eu acho que é o centro e posiciono alguns alfinetes. Vou posicionando alguns alfinetes no nosso dinossauro aqui. Tá? Depois eu coloco ele em pezinho e vou dar uma conferida aqui, ó. Deixa eu botar de ladinho assim. Vou dar uma conferida aqui, ó. Com ele em pezinho, vejo se o corpo ficou numa posição certa, tá? Eu acho que ficou numa posição legal. E aí, então, eu começo a fazer a costura. Aqui, eu acho que ficou um pouquinho pra cá, ó. Ficou um pouquinho de lado a cabeça, então, aqui. Dou uma conferida, uma olhada bem. Aqui, assim, e aqui, tá? Vou lá e coloco o alfinete novamente. Aqui e aqui. Pronto. Agora, eu venho com a agulha de tapeceiro e coloco na ponta desse fio aqui. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho a câmera, que eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês conseguirem visualizar. Aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar um pedaço da cabeça e um pedaço do corpo, tá? Venho aqui, como o fio já está no corpo, eu venho e começo pela cabeça, tá bom? Vejo certinho aonde eu coloquei o meu ponto, ó. Vou começar por aqui, ó. Aqui. Agora, eu venho e pego uma parte da cabeça, do corpo, aliás. Agora, eu venho já descendo, porque, ó, eu vou contornar a minha costura por aqui, ó. Então, eu vou ver aonde tá pegando, posiciono aqui, ó. O corpinho tá pegando nessa direção. Então, aonde tá pegando, eu vou ali com o fio e a agulha, ó. Pego no mesmo lugar de onde o fio saiu e venho pro próximo. Dou uma puxadinha, tá? Venho aqui no próximo ponto do pescoço, do corpo, ó. E vou fazendo esse mesmo processo. Vejo aonde ficou o ponto, aonde ficou a cabecinha, o corpinho. E vou fazendo isso, tá? Vou passando, pego um ponto na cabeça e um ponto no corpo. Lembrando que eu sempre vou olhando, conferindo se tá ficando certo, tá? Vou sempre conferindo, vou costurando e vou dando uma olhadinha, quer ver, ó? Vou chegar mais ou menos aqui na metade. Ó, aqui eu vou pegar mais um por cima, pra cima, ó. Deixa eu tirar aqui, ficou preso no alfinete. Ó, vou dando uma olhada pra ver se tá ficando certo, se eu não costurei no lugar errado, ó. Tá? Bora continuar.
Vou aqui, pego um pedacinho do corpo. Ó, agora eu já vou começar a descer aqui, ó. Vou pegar um ponto pra cá, ó. Não vou pegar reto aqui. Vou pegar um ponto aqui na lateral, ó. Na diagonal da agulha, ó. Posso tirar esse alfinete. Sempre posicionando o corpo, ó. Posiciono, vejo onde ele tem que ficar. Venho aqui, pego o pedacinho do corpo. Vou olhar de novo. Ó, agora eu vou vir pra cá, ó. Tá? Vou fazendo assim. Vou dando a volta todinha no corpo. E aí, se não ficou certo, posiciono aqui, ó. Agora, eu vou vir pra cima, ó. Pra cima. Vou posicionando e vou olhando, vou pegando o fio. Sempre com calma, não precisa ter pressa nessa hora da costura, tá? Sempre dando uma puxadinha, não muito forte, assim, pra não arrebentar o fio, mas também não deixar frouxo, que senão vai ficar solto o corpinho, tá? Ó, agora eu já venho reto ali, ó. Tá vendo que tá pegando reto aqui, ó? Então, eu não subo mais, eu venho aqui retinho, ó. Pego mais um do corpinho, aqui eu já posso tirar. Posiciono ainda mais uma vez retinho. Pego uma do corpo novamente. Cuida pra não pular nenhum ponto, porque às vezes, porque esse fio ele engana, né? Vou pegar mais uma retinha aqui, ó. Então, cuida pra não pular nenhum ponto, ó. Pra não deixar nenhum buraquinho, né? Aqui eu já vou começar a descer, tá vendo, ó? Que ele vai pra baixo, a partezinha do corpo, ó. Então, eu já vou descer aqui, ó. Tá vendo? Ó, desci. Dou mais uma olhadinha, ver se tá ficando certo, ó, tá? Posiciono aqui. Venho novamente no corpo. Posiciono, vou vir pra cá agora, ó. Vou descer, tá? Vou começar a passar a volta na lateral agora. Vou pegar um pouquinho pro lado, vou pegar aqui, ó, no ponto de baixo, tá? Aqui. Vou pegar uma vez aqui no corpo, vou dar uma crescidinha aqui, ó, pra cá. Não reto, vou vir pra cá, ó, tá? Vou fazendo isso por toda a volta, vou pegar mais uma vez reto aqui. Pego mais uma vez no pescoço, no corpo, posiciono, ó, já venho pra cá agora, tá vendo? Não vou mais reto, venho pra cá, ó. Pego pra cá, tá bom? E assim eu vou fazendo, tô quase acabando. Se você quiser encher um pouquinho mais, ó, dá pra encher um pouquinho mais. Aí, eu venho aqui com o auxílio de uma caneta ou do fundo de uma agulha. Vou encher um pouquinho mais esse pescoço pra deixar um pouquinho mais firminho o pescoço do nosso Dino. Aqui, vou colocar mais um pouco. Aqui, vou posicionando, né? Aí, tá bom. Vou dando uma olhadinha, ó, tá bem certinho, tá vendo, ó? Ficou bem certinho, então, o resultado da costura. Então, é só você ir fazendo isso. Bota o fio ali, bota o corpinho onde você precisa pegar, em qual ponto você precisa pegar, que assim você já consegue dar uma centralizada. E aí, ó, a gente tem que acabar na mesma carreira que a gente começou, tá bom? Então, eu vou vir aqui pra cima, ó. Agora, opa, soltou a agulha. Essa parte da costura é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas com calma e prática, né? Você vai dando conta e vai melhorando cada dia mais a sua costura. Opa, não tá querendo pegar aqui. Aí foi.
Pegamos, então, aqui agora mais um ponto. Agora, a gente pode vir reto, tá? Pode vir retinho aqui. Pego mais um ponto aqui da cabeça. Ponto do corpo. Um ponto da cabeça. Ó, vai ficando bem certinho, tá? Eu gosto muito de trabalhar com o fio balloon, porque ele é bem macio, bem gostoso, principalmente na hora da costura. Venho aqui, pego o último ponto, ó. Vou passar pra cá, pra gente dar um nozinho, ó. Praticamente imperceptível a costura, né, gente? Olha só como fica bonito. Parece parte do mesmo crochê. Venho aqui, ó, pego uma partezinha. Deixa eu pegar que tô de cabeça pra baixo aqui, ó. Pego uma partezinha do ponto, pode ser do corpo ou da cabeça, tanto faz, não tem problema. Vou fazer um nozinho, vou passar por dentro desse fiozinho aqui. Puxo bem legal, dou uma puxada boa, até ele apertar bem, olha ali, ó, foi pro fundo, ó. Foi lá pro finalzinho, ó, tá vendo? Venho aqui, posso dar mais um ponto? Posso. Mais um nozinho, se quiser. Pra ficar mais firme, venho aqui e faço a mesma coisa. Pego uma alcinha de um ponto, passo por trás aqui, ó. E puxo esse fio empurrando o nozinho pra baixo. Ó, vou empurrando o nozinho pra baixo. E aí, ele vai, ó. Tá vendo? Só não puxa muito, senão vai afundar o teu crochê, tá? Se puxar muito esse nó. Boto esse fiozinho pra dentro, corto o excesso. E tá costurada, então, a cabecinha do nosso dinossauro, ó. Dá uma enroladinha pro enchimento que a gente colocou lá se ajeitar na peça. Tá costurada, então, o corpinho do nosso dinossauro. Vamos costurar, então, agora os bracinhos do nosso dinossauro. Seguinte, agora que a cabeça já está posicionada, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer a costura. Tá? Porque antes, como o corpo era redondo, então não tinha uma posição exata. Agora, com a cabecinha, a gente tem que cuidar, tá? Você pode costurar assim, retinho, ó, pegando retinho assim, deixando os bracinhos pra baixo. Você pode costurar na diagonal, assim, tá bom? Você tem que cuidar com a direção da cabeça, tá? Tipo, não dá pra costurar um braço aqui e o outro aqui, né? Não dá pra costurar um braço em cima e o outro embaixo. Então, você vai ter que cuidar na direção aqui, com relação à altura deles, tá? E com relação também a ficar retinho na cabeça, tá? E aí, existe também a possibilidade de você fazer articulado. Eu decidi agora, em última hora, fazer esse bracinho articulado, tá? Então, se você quiser, não quiser fazer articulado, só as perninhas, porque as perninhas a gente já ia fazer articulado. Então, aqui você vai fazer, se não quiser fazer como eu vou fazer, articulada, você vai costurar da mesma forma que você costurou a cabeça, você vai costurar os bracinhos. Pega um ponto do corpo, um ponto do braço, um ponto do corpo e um ponto do braço e vai fazendo assim por toda a volta, tá? Até terminar, até concluir, independente se você for fazer assim ou assim, tem que ir pegando as duas pontas, né, do bracinho, tá? Aqui, pra fazer articulado, a gente vai arrematar a gente vai fechar esse buraquinho aqui, tá bom? A gente pode fechar com uma agulha de tapeceiro mesmo, não tem problema. Se você quer fazer com agulha normal ou com agulha de tapeceiro, tá? Com agulha normal eu já ensinei lá no pezinho fazer. Então, agora aqui com a agulha do tapeceiro, eu vou ensinar aqui com a agulha do tapeceiro pra você aprender das duas formas. Aqui é simples, tá? Vem aqui, ó, você vai passar de um lado pro outro. Sempre passando, ó. Pega um ponto do braço, dos dois lados, ó. Só passar aqui, ó. Pegou aqui, pegou ali, ó. E vai fechando esse bracinho, ó. Tá? Vai fechando esse bracinho. Aí, vai de gosto, né? Tem quem goste com costurado, tem quem goste com crochê. Se você quiser fazer crochetando, daí você pode pegar e fazer com agulha como a gente fez lá na perninha. A perninha a gente já tinha feito articulada, né? Tá?
Pegamos aqui o último pontinho pra finalizar bem. E tá fechado o bracinho do nosso dinossauro, tá bom? Aqui a gente arremata, faz um nozinho aqui, ó. Pega a perninha de algum ponto. Passa por trás e faz um nozinho aqui. Pronto. Esconde esse fio lá pra dentro da peça. Pronto. Tá? Agora que a gente corta. Tá finalizado o bracinho. Esse bracinho também você não precisa cuidar igual na perninha, a gente teve que cuidar porque tinha diferença, né? Esse aqui, como ele é todo redondo, não tem problema. Agora, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o fio e vai fechar esse bracinho aqui. Esse fio aqui a gente não corta, porque a gente vai usar pra fazer pra costurar na peça, né? Pra fazer a parte da articulada, né? Do bracinho articulado. Então, a gente vai costura aqui, ó, vai costurando. Vai passando de um lado pro outro, costurando na peça. Aqui. Assim. Pegamos aqui os últimos 2 pontos e aqui no último também. Pra fechar bem certinho. Podemos dar um nozinho aqui pra esse fio não se mexer mais, tá? Fechamos. E aí, agora, a gente passa esse fiozinho, esse nozinho aqui, pra dentro, só que a gente vai sair aqui no meinho, ó, pra gente poder usar esse mesmo fio pra articular, pra costurar, né, na peça. A gente pode usar essa agulha mesmo, não precisa ser agulha de boneca, tá? Pode ser essa porque o corpinho do dinossauro é mais curtinho, então... A gente pode usar essa menorzinha. Então, aqui, ó, a gente vai posicionar esse bracinho na altura que a gente quer, tá? Eu acho que ele ficou muito pra cima, esse fio aqui. Vou subir pra carreira de cima. Aqui, ó. Pra essa carreira aqui, né? Aqui, ó, a gente posiciona mais ou menos onde a gente quer, tá? Eu vou botar aqui na terceira, ó, que tem 1, 2, 3, na terceira, tá bom? Vem aqui, ó, vou botar esse outro bracinho, tanto faz o lado, que como eu falei, ele é redondo, né? Saio aqui na mesma direção. Lembrando, cuida pra fazer bem certinho aqui a posição, ó, tá? Mede antes, deixa eu ver onde que eu botei aqui, nessa daqui. Foi, né? Sim. Aqui, vou sair do outro lado do bracinho, na mesma carreira, tá? Lembrando, sai sempre na mesma carreira. Pronto, aqui, ó. Sempre vendo se ficou bem posicionado. Aqui, ó, na mesma direção, tá? Venho pro pontinho do lado aqui, ó, tá? Tá vendo que meu fio tá saindo aqui? Eu vou vir pro ponto do lado aqui. Vou lá, faço a mesma coisa desse lado e aqui no corpinho também. Posso sair no mesmo ponto? Posso. Posso sair no do lado? Também posso, não tem problema. Vem aqui, ó, pro outro lado e passa pra cá. Vem aqui no bracinho, no pontinho do lado, ó, tá vendo? Saio do outro lado. Vou puxar, ó, vai ficando assim, ó, e aí depois ele vai se mexer, tá bom? Você pode passar quantas vezes você quiser. Aqui venho pro pontinho do lado, ó. Saio no corpo. Lá do outro lado, no mesmo lugar, ó. Vou ir com a agulha achando onde é que tá o meu ponto, ó. Ó, vou ir com a agulha aqui, ó. Opa, aqui, ó. Saiu, tá? E puxo novamente. Vai puxando, vai ajeitando aí o bracinho.
é muito mais fácil de costurar o articulado, tá, gente? É muito mais fácil, porque o processo é só esse. Claro que você tem que cuidar aqui na direção, né, pra ficar os dois na mesma altura, tá? Aqui também tem que cuidar pra eles ficarem na mesma direção também, tá bom? E aí, a gente pode passar mais uma vez pro outro lado e dar um nozinho já. E tá finalizado, ó, veio no ponto do lado, ó, tá? Vou lá pra outro bracinho e passo pra cá. Aqui, ó, vem pra cá, ó, tá bom? Aqui, ó, eu passo pra baixo e vou fazer um nozinho aqui, ó. Opa! Saio aqui, ó. Eu só passei daqui pra frente e pra trás. Vou dar um nozinho por aqui por baixo mesmo, ó. Venho aqui, pego algum ponto do corpinho, ou pode ser do braço também, tanto faz. Só que tem que ser um ponto próximo de onde você fez a articulação, tá? Senão vai ficar fixo o braço ali, não dá pra mexer. Ó, vem um ponto próximo da onde a gente começou a fazer a articulação. Dou um nó. Puxo. Posso fazer o seguinte, posso passar esse fio lá pro outro lado novamente, ó. Posso dar mais um nozinho, não tem problema. Se você quiser se sentir mais seguro. Pego, então, um ponto aqui, faço mais um nozinho. Ó, só não pode passar muitas vezes o fio, porque ele vai cansando e aí ele pode arrebentar. Tá, ó, tá vendo que ele já tá ficando meio esfarelado aqui, ó. Aí, agora, a gente esconde, vamos apertar um pouquinho mais esse nó. Esconde esse fio lá pra dentro. E tá feita a costura do bracinho. Ó. E aí, já temos bracinhos articulados. Pode ficar pra frente, ó. Pode ficar pro lado. Tá bom? Tá feita, então, a costura do bracinho do nosso dinossauro articulado. Vamos começar agora a costura das perninhas, tá? Aqui é o mesmo processo da mão, das mãozinhas. Se você, vai depender da posição que você quer a perninha do dinossauro. Aqui, importante a gente salientar. Você tem que mexer a perninha para você ter uma noção da onde que ela vai ficar quando tiver deitadinha, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, ela ficou muito alta pro bumbum, ó. Tá vendo? O bumbum tá muito baixo. Então, a gente posiciona mais ou menos aqui, ó, tá? Aqui, porque quando ele ficar sentado, se a gente colocar muito pra cima, vai ficar estranho aqui. Então, a gente tem que botar mais ou menos rente aqui ao bumbum do nosso dinossauro, tá? Eu vou costurar aqui e depois eu falo certinho qual carreira que ficou a distância, tá bom? Agora, outra coisa que a gente tem que observar também é quando a perninha ficar retinha, tá? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Aqui, ela tem que ficar exatamente na mesma direção dos bracinhos, ó. Então, a gente tem que cuidar aqui, nessa direção aqui e nessa direção de altura, ó. Pra cá, se a gente posicionar muito pra cá ou muito pra baixo e muito pra cima, tá? Então, a gente tem que observar isso aqui. Então, o que que eu faço? Eu sempre coloco o alfinete, tá? Vou colocar o alfinete mais ou menos aonde eu imagino que eu quero que fique a perninha do nosso dinossauro, tá bom? Imaginando que ele vai girar. Aí, aqui eu venho, ó, e imagino ele sentadinho. Ficou muito alta. Então, eu venho e abaixo um pouquinho, ó, pra cá. Só que também não pode ser muito baixa, porque fica estranho aqui o corpinho aqui, ó, tá? Nesse comprimento. Mas eu acho que essa posição aqui ficou boa. Ficou retinha aqui, ó. Tá bom?
Ficou bonita aos olhos essa posição aqui, tanto com relação aqui, como com relação à altura, ó. Tá vendo? Eu gosto de ensinar, porque se caso você quiser botar numa posição diferente da minha, você não ficar vulnerável, né? Ah, não, eu tenho que botar exatamente no mesmo lugar. Não, não precisa. Eu tô te ensinando pra você conseguir posicionar o seu do jeito que você quiser. Aqui também é importante você observar o rabinho depois, tá? Aqui, ó, deixa eu botar um alfinete só pra gente ver mais ou menos. O rabinho depois, a gente também vai ter que cuidar na hora de costurar. Para ele não ficar, se eu costurar muito embaixo, ele vai ficar pra frente. Se eu costurar muito pra trás, ele não vai ficar sentado, tá bom? Então, a gente cuida aqui na hora de posicionar o rabinho também, tá? Mas isso é pra depois. Vamos posicionar a perninha aqui do nosso dinossauro, tá? Eu acho que essa posição aqui ficou excelente, tá? E aí, a gente começa a costurar, então, a fazer, então, essa parte. Aqui na barriguinha, eu gosto de usar agulha de boneca. Por quê? Porque ela é mais comprida e dá menos trabalho. Mas se você não tiver, pode usar de tapeceiro normal. Ó, ela é mais comprida, tá? Ela é igual de tapeceiro, só que ela é mais comprida. Então, é mais fácil de você passar de um lado pro outro. Vou colocar a agulha aqui e vou posicionar também a outra perninha. Tem que estar as duas posicionadas, tá? Cuidando aí para elas ficarem exatamente no mesmo lugar. Aqui, eu vou olhar mais ou menos a carreira, ó, deixa eu passar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Ela sentadinha, a perna sentadinha, ficou na direção da 10ª carreira. Então, eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu venho e posiciono ela aqui, ó, nessa mesma posição, tá? Aqui também, ó, eu tenho que observar aqui, então, ela tem que vir um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá. Então, eu vou olhar, tá na mesma direção? Sempre cuidando, tá? Ó, vamos lá. Um pouquinho mais pra cá. E aí, eu vou posicionando ela, vou vendo se elas estão na mesma direção. Deixa eu arrumar aqui. Aqui. Essa daqui, opa, ela tá aqui. Então, essa daqui, a gente pode basear também, ó, nessa carreira aqui, ó, tá? Onde ela vai ficar, ó. Posso me basear nessa carreira também. Vou colocar um alfinete aqui só pra ver qual que é a carreira, ó. Venho aqui, ó, e vou seguindo com o alfinete essa carreira aqui. Então, eu posso colocar aqui. Deixa eu ver. Se ela ficou na mesma direção aqui. Deixa eu ver. Deixa eu botar o alfinete, que daí ela não sai mais do lugar. Aqui e aqui. É assim mesmo, gente. Na hora de posicionar é assim mesmo, tá? Assim. Eu acho que eu vou botar um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho pro lado isso aqui. Mais pra cá, ó. Assim. Bem rentinho o braço. Pronto. Agora não tem erro. Agora, eu venho e coloco essa aqui também, bem rente ao braço. Aqui. Aqui. Pronto, ó, ficou bem rente ao braço. Aqui, ficou bem rente ao braço. Deixa eu ver. Vou olhar aqui também. Se tá na mesma carreira. Ó. Aqui. Ó, ficou uma carreira pra baixo. Então, eu vou ter que subir uma carreirinha aqui. Subir uma carreira essa aqui. Que eu acho que a hora que eu fui mexer, acabei mexendo na carreira de altura. É sempre assim mesmo, tá, pessoal? Na hora de posicionar, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é bom que aí você tenha simetria, né? Vamos ver aqui. Fechou.
Ficou bem posicionado. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai costurar, vai passar a mesma coisa que a gente fez no bracinho, tá? Aí, aqui eu esqueci de fazer um negócio, peraí. Tem que tirar do lugar aqui. Tem que tirar do lugar. Aqui, ó, a gente vai ter que passar esse fio, vai deixar ele aqui pro meio, ó. Então, vem aqui, ó, esse fio aqui, a gente vai ter que deixar ele aqui no meio pra poder costurar, igual a gente fez no braço. Então, venho num ponto próximo aqui, ó, e faço um nozinho. Faço um nozinho perto aqui, só pra gente travar esse fio e ele não correr. Aqui. Tá? Fiz um nozinho. Agora, eu venho aqui e caminho aqui pro meio, ó. Aqui pro meio. Pronto. Agora sim. Lá pro outro lado. Aqui. A gente vai costurar de um lado pro outro, né? Aqui, pronto. Agora, vamos lá, posicionar de novo. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, fechou. Deixa eu só botar esses alfinetes pra não sair do lugar. Deixa eu ver aqui na direção do braço. Fechou. Fechou. Se você quiser pular essa parte do vídeo, né? Pode pular. Então, a gente vai vir aqui, ó, na carreira de baixo. Tá vendo que aqui é onde vai ficar a altura do ponto. Então, eu venho aqui na carreira de baixo, ó. Passo lá pra trás. Passo lá pro outro lado, ó. Tá? Ó, na carreira de baixo, tá vendo, ó? Peguei aqui na carreira... Não aqui. Nessa daqui onde tá o alfinete, ó. Vou passar aqui pela perninha. Tá? Só cuida pra não se machucar. Aqui. Vou puxar o fio. Soltou. Não tem problema. Agora já tá marcado ali. Aqui. Pronto. Agora, eu venho aqui, ó, pro ponto do lado, tá? E vou sair lá no outro... Tirar esses alfinetes. Vou sair lá na outra perninha. Lá do outro lado, na lateral. Aqui, vamos lá. Na lateral do ponto onde eu saí aqui, ó. Ó. Ali, ó. Tá vendo? Posso puxar aqui primeiro, depois eu passo na perninha, fica mais fácil. Venho aqui, ó. No ponto do ladinho. Saio na perninha. Dou uma puxada generosa. Deixa eu ver esse fio aqui. Puxo aqui, ó. Só não puxa muito. Dou uma conferida básica se ficou no lugar certo, tá? Sempre conferindo. Vou avaliar se a posição que eu coloquei tá boa, tá legal. Sentadinho. Deixa eu ver. Ficou legal. Gostei da posição que ficou, tá? Então, agora, eu continuo, ó. Imagino como que ele vai ficar sentadinho, tá bom? E agora, eu continuo. Vou passar aqui no ponto do lado, vou passar lá pro outro lado do nosso... da outra perninha, né? Saio ali no mesmo ponto. Só cuida pra não se alfinetar, né? Não se espetar. Cadê? Por isso que a agulha de boneca, ela é melhor. Porque se for a agulha fininha ali, a pequenininha, é bem difícil, tá? Vamos passar mais uma vez no ponto do lado. Lá pro outro lado. Fica bem difícil de trabalhar com a agulha pequena pra fazer. Ó. Pronto. Agora, a gente passa uma última vez pra lá e dá um nozinho.
lembrando, né? Se não desce, se não ficar certo, desmanche, faz de novo. O importante é você estar satisfeito com o trabalho que você está fazendo. Agora, para arrematar, eu vou cortar um pedaço que fica mais fácil. E vou botar a agulha normal. Essa agulha grandona aí não fica bom pra arrematar, não. Tá? Ficou certinho, ficou legal. Agora, eu venho, dou um nó aqui, ó. Pego um pontinho próximo. Um ponto próximo aqui. Tá? Passo por trás, dou um nozinho. Vou passar pra trás, posso passar aqui pra baixo, ó. Aqui pra baixo. Dou um outro nó, pode ser na perna, pode ser no corpo. E vou esconder esse fio. Passo ele aqui por dentro, ó, da perninha. E corto. Tá? E aí, a gente tem perninhas articuladas e os bracinhos articulados, tá bom? Fica bem bonitinho, olha só a coisa mais fofa, né? Coisa mais fofa, gente. Sentadinho, em pezinho, tá? Vamos agora pra costura do rabo. Vamos agora gravar a costura do rabinho do dinossauro, tá? Aqui é a mesma coisa, só que é um pouquinho mais fácil de acertar aqui a posição, tá? Como eu falei, eu sempre gosto de deixar a emenda pra baixo, escondida, né? Agora, aqui, vai também mudar a posição que você quer o dinossauro, tá? Por exemplo, você vai sentar ele. Se você quiser ele mais pra frente, você vai costurar o rabinho mais pra baixo. Se você quiser ele mais retinho, então você vai fazer o seguinte, ó, pra ver a direção que você quer, você vai ir posicionando ele e vendo, eu acho que ele tá retinho agora, eu acho que vai, aqui, ó. Então, o que vai mudar a posição dele sentado é isso aqui, ó, mais pra baixo, ele vai ficar bem pra frente. Se você colocar mais pra cá, ele vai ficar mais, então ele vai mudando isso aqui, ó. Depende da posição que você colocar o rabinho, vai mudando isso aqui no dinossauro, tá? Imagina que ele tá sentado agora, ó. Então, ele vai ficar nessa posição aqui, sentado. Se você baixar, ele vai ficar assim. E conforme você vai mexendo aqui, ó, a posição do rabo é a posição que ele vai ficar sentadinho, tá bom? Então, o que que eu faço pra posicionar? Arrumo as perninhas dele sentadinho, tá? E eu coloco mais ou menos o rabo na posição que eu quero que ele fique sentado. Então, eu quero que ele fique mais pra frente, eu acho mais bonitinho o rabinho, o dinossauro mais pra frente, assim, mais sentadinho pra frente. Não gosto dele muito reto. Então, eu venho e posiciono o rabinho aqui, ó, tá? Aqui. Então, legal, já achei a altura que eu vou botar o rabinho do dinossauro, tá? Já achei a altura. Então, agora, a gente tem que cuidar com aqui, ó, muito pra cá. Claro que se você quiser fazer proposital, o rabinho de lado, não tem problema, também dá pra fazer. Só que eu tô ensinando a forma que eu faço. Vou deixar ele retinho, a cliente quer ele retinho, tá? Então, eu venho, agora eu vou decidir a posição que eu quero esse rabo. Como é que eu faço? Eu vou avaliar aqui, ó, a cabeça dele, tá? O centro da cabeça do dinossauro. Vou medir aqui. Já sei a altura, quero ela mais ou menos aqui, tá? E agora aqui eu vou decidir pra que lado que eu vou, se eu venho mais pra cá, se eu venho mais pra cá. E agora eu começo a alfinetar o rabinho, tá? Vou colocando os alfinetes. Essa é a posição, ficou bem centralizado. Venho e coloco, posiciono os alfinetes aqui no lugar que eu quero que fique o rabo. Outra coisa, a gente não encheu muito ele, lembra, né? Porque ficava ruim pra manusear. Então, a gente vai agora, o que a gente vai fazer? Vai crochetando e vai enchendo, tá bom? Vai costurando, aliás, vai costurando e vai enchendo o rabinho. Aqui também não tem segredo. Ó, ficou aqui, ó, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou na carreira 6, tá? Se você quiser fazer exatamente igual
a minha aqui ficou, eu comecei a costurar ele na carreira de número 6 aqui, ó. Tá? E aqui a gente vai fazendo a mesma coisa. Pega um ponto do rabinho, aliás, do corpo, e um ponto do rabo. Aonde tiver o rabinho, é onde você vai pegar no corpo. Aqui, como eu falei antes, igual na cabeça. Opa! Ixi, deu um nó aqui, peraí. Deixa eu ver onde é que foi parar, o que que tá acontecendo. Ah, não, tá certo. Aqui, tá? Então, aqui, ó, onde tiver o rabinho, é o ponto que você vai pegar no corpo, tá? Então, passei aqui no rabinho, agora eu vou vir aqui no corpo, pega um do corpo, um ponto do corpo. Vou fazendo isso por toda a volta. Um do corpo e um do rabinho. Um do corpo e um do rabinho. Aonde tiver o rabinho, eu pego no corpo, tá? Eu tô fazendo a costura na ordem que eu gosto de fazer, porque eu acho que fica mais fácil você costurando nessa ordem, mas não significa que você precisa fazer as costuras na mesma ordem. Porque, por exemplo, se eu tivesse costurado o rabinho antes, eu não ia saber como que ele ia ficar sentado, porque não tinha as perninhas, tá? Ah, não costurei as pernas antes do braço, porque eu não sabia qual direção que era pra ficar a perninha. Então, por isso que eu começo pela cabeça, porque é a cabeça que vai dar a direção pra todo o corpinho. Mas, é claro, isso não significa que você precisa fazer o mesmo, tá? Eu vou costurar aqui o rabinho, porque não precisa, né? Eu já ensinei, é a mesma coisa da cabeça, é só pegando um pontinho do corpo e um pontinho da cabeça. Quando eu chegar mais ou menos aqui, ó, eu vou começar a encher, tá? Eu não vou encher agora, porque senão vai atrapalhar igual. Eu vou deixar um pedacinho assim, ó, sem costurar, e volto aqui pra mostrar como que eu vou enchendo, tá bom? Então, você faz a mesma coisa, vai costurando até ficar um espacinho pra você conseguir colocar o enchimento. Pronto, ó, deixei um pedaço aqui sem a costura, ó, tá vendo? E agora, a gente vai colocando um pouco de enchimento. Vai colocando ali, aos poucos. Acho que eu vou pegar um pouquinho mais. Aqui. Aí, tá bom. Pode ser muito, senão vai ficar muito estourado, né? Então, eu venho aqui agora e continuo finalizando, então, a costura do rabinho, né? Do rabinho do dinossauro, tá? Vou finalizar aqui e volto pra fazer o arremate com vocês, pra fazer a finalização da costura. Agora, aqui, ó, a gente vem e finaliza na mesma carreira que a gente começou, ó, tá vendo? Tem que cuidar disso também, tá? Finalizar sempre na mesma carreira que a gente começou. Aqui, ó. Por isso que eu gosto de deixar começar embaixo, porque aí não fica essa costura aqui visível, né? Essa emenda aqui visível. Aqui. Apesar de que quando a gente faz a costura aqui, fica bem feitinho, né? Quando faz a costura assim. Então, aqui, pegamos o último ponto, vamos pegar num ponto próximo aqui, só pra fazer um nozinho, tá? Vamos vir aqui, ó, pegamos um ponto próximo, fiozinho próximo aqui, ó. Passamos daqui pra lá. E apertamos esse nó. Deixa bem apertadinho, praticamente escondido ali, ó. Dá pra não puxar muito, senão pode arrebentar o fio. Se arrebentar o fio agora, é bem chato, porque aí tu acabou não concluindo a costura e o nozinho, então ele vai escapar. Aí você tem que desmanchar um pedaço da costura, fazer enjambrar alguma coisa, se arrebenta o fio nessa hora, é complicadinho. Então, cuida na hora de puxar, puxa com delicadeza, com jeito, tá? E esconde esse fio aqui por dentro da peça.
puxamos, cortamos e finalizamos, então, a costura do rabinho do nosso dinossauro. O rabinho ficou assim, ó, tá? E aí, ele fica sentadinho. Vamos ajeitar aqui, ó. Aqui, sentadinho, tá? Bem bonitinho, a perninha pra baixo. O rabinho bem no centro da cabecinha do dinossauro, tá bom? E agora, a gente vai, então, pra costura dos espinhos do dinossauro. Vamos agora, então, costurar os chifrinhos do nosso dinossauro, tá? Aqui é a mesma questão, tá, pessoal? Vamos posicionando eles e vamos vendo mais ou menos aonde a gente quer, tá? Primeiro posiciona para você depois não se arrepender, tá bom? Porque depois de costurado é mais difícil ter que descosturar, então a gente posiciona eles mais ou menos aonde a gente vai querer que eles fiquem. Claro que depois a gente vai tirar eles, tá? Só para você saber mais ou menos a posição que eles vão ficar. Para você dimensionar aqui a quantidade de espinhos, onde cada um vai mais ou menos, tá? Claro, se você não quiser, não tem problema. Só acho que é melhor prevenir, né, do que ter que depois descosturar. E aí é bem complicado. Porque, como eu falei, até na hora de confecção, esse fio aqui, ele não desliza na agulha. Então, é legal, é um trabalho diferenciado, né? Você fazer um trabalho com fio glow, só que ele é um pouquinho mais complicadinho, né? Um pouquinho mais complicadinho. E aí, ó, dá pra colocar um na pontinha aqui também, tá? Acho que assim ficou legal. Então, agora a gente começa a costurar os abençoados. Vamos lá. Então, ficou assim, ó. Ficou 2 bem na pontinha aqui, ó. Tá? 3 aqui nas costas e 3 na cabeça. Tá bom? Então, se a gente sabe que essa é a quantidade, então a gente tira aqui e começa a costurar. Eu vou filmar só um, tá? Porque os outros você só vai repetir, tá bom? As outras costuras é só repetição. Então, vou filmar um aqui e o resto a gente volta quando tiver pronto. Aqui, ó, você vai posicionar bem no... Eu gosto de deixar um mais aqui no comecinho, mas se você quiser pode botar um pouquinho mais pra trás. Aqui. Tá? E aqui você tem que cuidar na distância aqui também dos olhos, ó. Deixar bem no meio do focinho. Tá bom? Assim, eu acho que ficou, essa posição ficou legal. Ó, ficou bem rente aqui a sobrancelha, tá? E ficou bem no meio. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar. Agora, a gente vai passar de um lado pro outro, tá? Se você quiser, pode ir dando a volta, mas eu acho mais fácil costurar assim. Então, eu venho aqui, ó, cuida bem a posição, tá? Ó, acho que aqui vai ficar fora do centro. Vou pegar 2 pontos, ó. Peguei 2 pontos, tá? Vou passar pra cá. Ó, acho que ficou errado. Então, o que que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, eu sei o que eu tô fazendo. Esse nozinho tem que ficar na lateral, ó. Não pode ficar aqui, senão vai ficar torto. Então, ele tem que ficar na lateral, tá? Assim, ó. Deixa eu posicionar de novo. Vamos lá, paciência. Muita paciência. Aqui. Vamos colocar aqui. E bora lá costurar de novo. Lembrando que 100% não fica, tá, gente? A gente não é uma máquina. Então, nós somos artesãs e artesãos, né? Então, não é uma milimetricamente certo, porque é um trabalho manual, tá?
Vou pegar aqui, ó, daqui pra lá. Vou pegar um ponto só agora, tá? Antes eu tinha pego 2, mas é porque eu tava na posição errada. Peguei só um. Vou vir aqui, ó, desse lado pra cá, ó. Pego um ponto daqui e passo pra cá, ó. Gosto de passar 2 vezes nessa pontinha pra ficar mais firme, tá? Agora, eu venho aqui, ó, no ponto do lado, ó. Tá vendo que nesse eu já passei, né? Agora, eu venho no ponto do lado. Passo aqui pro ponto desse lado de cá, ó. Tá vendo, ó? Meu segundo ponto aqui. Ficou bem aqui na frente do... Agora, eu venho aqui, ó. Peguei esse da carreira, né? Agora, eu venho pra esse, ó. Tô aqui, tá vendo que aqui é uma carreira, aqui é outra. Venho aqui, ó. Pego na segunda carreira e passo pro lado de lá, ó. Tá? Passo pra esse lado. Vou fazendo assim, tá? Passando de um lado pro outro. Pego no segundo ponto, venho pro segundo ponto aqui desse lado também. Venho aqui pra próxima carreira, tá? Saio aqui na outra. Eu posso tirar o... Aqui, ó, saio nessa. Tá vendo? Vou fazendo assim, ó. Aqui ele não ficou reto, tá? Ó, aqui ele não vai ficar reto, tá? Aqui ele vai ficar assim, ó. Ele vai descer. Ó, aqui. Venho pro segundo ponto, pro próximo ponto. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Ó. Calma, muita paciência, muito cuidado. Quanto mais calma você tiver, menos trabalho no fim você vai ter, porque você vai conseguir fazer com calma, vai conseguir fazer mais bonito. Tá? E aí, vai ficando imperceptível a nossa costura. Ó. Já dizia a minha mãe, a pressa é a inimiga da perfeição. Ó, saí no outro ponto, dou uma puxadinha básica, vou fazer o meu último, só que agora eu não pego pra baixo, agora eu vou pegar aqui realmente, ó, no mesmo lugar, tá? Aqui, passo pra cá novamente, pego bem na pontinha ali, posso passar lá pra trás, vou avaliar, ficou retinho? Ficou legal? Ficou legal, ficou uma posição boa, tá? Fechou, agora a gente só arremata, faz um nozinho ali, arrematando, né? A mesma coisa aqui, ó, pego um pontinho, venho aqui, passo meu fio por dentro, só que esse fiozinho aqui a gente tem que esconder, quer ver, ó? Você vai puxar, ele esconde, ó. Da forma que eu passei, eu vou ensinar novamente aqui, ó. Da forma que eu passei, ele esconde o fio. Você não vai passar por trás do nozinho, você vai passar pela frente, ó, quer ver, ó? Pega uma laçadinha do ponto. Pega uma laçadinha do ponto, passa por aqui, ó, por aqui. Ó, por aqui. Não por trás, pela frente. E dá uma puxadinha. Escondeu, viu? O que a gente pode fazer para dar uma segurança maior para esses espinhos na hora de arrematar? Pode deixar ele pro cantinho aqui, ó. Esse fio aqui, ó. E aí, o próximo que a gente costurar, a gente vem aqui e amarra. Tipo assim, ó, sobrou o resto desse outro... Vamos supor que eu terminei aqui, né? De costurar aqui, ó. Terminei de costurar esse. Sobrou um pedaço, eu venho por aqui, amarro os dois junto, que nem a gente fez aqui nos olhinhos. E escondo o fio, se você quiser dar mais segurança pro nozinho, pro chifrinho. Eu acho que ficou bem amarradinho, vou deixar, não vou costurar. Então, vou arrematar os dois, tá? Você vai fazer a mesma coisa nos 8 chifrinhos aí, tá bom? Vai costurando os 8 da mesma forma que eu costurei aqui, tá? E aí, a gente volta aqui pra colocar a estrelinha na barriga do nosso dinossauro. Vamos fazer agora a estrela do nosso dinossauro, tá? A gente vai fazer um anel mágico e dentro do anel mágico, aqui ó, um anel mágico, agora vamos fazer mais 3 correntinhas, tá? 1, 2 e 3. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto alto, tá? A gente vai trabalhar mais 14 pontos altos dentro do anel mágico, então vamos fazer vão ser 15 no total, tá? Então, tem 1,
2, 3, 4. Eu vou fazer os 15 pontos altos e eu já volto pra gente continuar. Pronto, ó, finalizei então aqui, total de 15 pontos altos, tá? Incluindo as 3 correntinhas aqui que a gente fez, tá? Então, são 3 correntinhas e mais 14 pontos altos, tá? Agora, a gente fecha o anel mágico, tá bom? A gente vai fechar ele. Agora, a gente vem aqui, ó, na primeira correntinha do nosso... Aliás, na última, né? Na última correntinha que a gente fez aqui, ó, a gente vem e faz um ponto baixíssimo, tá bom? Vamos trabalhar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente vai voltar trabalhando nessa partezinha aqui, ó, da correntinha, tá bom? Nessa primeira, a gente vai pular essa primeira aqui da agulha e vem aqui nessa segunda. Nessa segunda aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, a gente vai fazer um meio ponto alto, que é você vem aqui, ó, nessa laçadinha aqui, e tá com 3 laçadas na agulha. Vem aqui e tira as 3, tá? Esse é o meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer o ponto alto. Laça o fio na agulha, vem aqui na próxima correntinha aqui, ó, puxa o fio pra frente. Ficou com 3 laçadinhas na agulha? Laça o fio de novo e tira só 2. Laça o fio de novo e tira as 2 também. Agora, a gente vai fazer um ponto alto duplo. A gente vai laçar 2 vezes na agulha, tá? Vem aqui nessa última correntinha que a gente fez, puxa o fio pra frente, ficamos com 4. Laça o fio e tira 2. Ficamos com 3. Laça o fio, tira 2. Tira 2, ficamos com 2, laça o fio e tira as 2, tá? Agora, a gente vai pular 2 pontos de base, esse e esse. Aqui no terceiro, a gente vem e faz um ponto baixíssimo, tá bom? Dessa forma. Agora, a gente vai fazer novamente, a gente vai repetir isso aqui, tá? Esse aqui o pezinho da estrela, tá? O bracinho da estrela. Então, a gente vai fazer 5 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulamos a primeira, aqui na segunda, a gente vem e faz um ponto baixo, tá? Laça o fio, aqui no segundo, a gente vem e faz um meio ponto alto. Peraí que eu peguei errado aqui, um meio ponto alto. Tá com 3, laça, tira os 3 de uma vez. Laça o fio, no próximo, faz um ponto alto. Tira de 2 em 2. 2 e 2. E no último, laça o fio na agulha 2 vezes. Vem aqui, puxa o fio pra frente. Laça, tira 2. Laça, tira 2. Laça e tira 2, tá? Pula 2 pontos de base, no terceiro vem e faz um ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso por 5 vezes, tá? Então, 1, 2, vou fazer mais 3 vezes a mesma coisa, tá bom? 5 correntinhas e volta fazendo aqui essa mesma sequência que eu mostrei aqui. Eu vou terminar a minha estrela aqui, vou terminar as 3 partezinhas, e eu volto pra gente finalizar a estrela juntos, tá? Pronto, ó, tô chegando aqui no final da minha última perninha da estrela, tá? Vou pular esses 2 e nesse aqui eu venho e faço um ponto baixíssimo, ó. Posso vir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui direitinho. Pegar os 2 ladinhos pra ficar bem firme. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Seguinte, se você for colar, não precisa deixar o fio pra costura, tá? Se você for colar no dinossauro. Agora, se você quiser costurar, tem que deixar um pedaço de fio pra costura, tá bom? Eu vou colar o meu, porque a cola que eu uso aqui, ela é bem boa, tá? Eu já fiz outros dinossauros colando e ela fica bem fixa, ela não solta, tá bom? Eu uso essa daqui, ó.
Eu uso essa cola aqui, a Pega Mil, tá bom? Aí, eu vou aqui, ó, posiciono aqui na barriguinha do dinossauro, tá? Posiciono com os alfinetes. Deixa eu terminar aqui que eu já mostro pra vocês como é que eu faço. Então, eu fiz um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui esse excesso, vou puxar, tá? Vou arrematar, vou ver se eu consigo fechar um pouquinho mais fechei um pouquinho mais o anel mágico, tá bom? Vou arrematar essas duas pontas aqui, a do anel mágico e essa que eu finalizei, tá bom? Vou passar lá pra trás esse fio, ó. Passei lá pra trás, ficou dessa forma aqui, ó. Venho aqui, passo por dentro de alguns pontos pra chegar perto do fio do anel mágico. Daí, a gente dá um nozinho ali um no outro e já corta o excesso, ó, por exemplo, aqui, ó. Já dá pra cortar o excesso, aliás, pra fazer um nozinho aqui, ó. Porque como a gente vai passar a cola, esse nozinho vai acabar ficando bem presinho, né? Vamos dar 3 voltas. Aqui, 3 voltas. E cortamos o excesso, tá? Ó, daí, cortei o excesso, né? Agora, a gente pode colar aqui na barriguinha. Eu gosto de colar de ladinho, assim, ó. Tá? Mas se você quiser, você pode colar no meio, aqui, tanto faz. É seu critério, tá? Cortei o excesso, deixo aqui, ó. Vou posicionar primeiro mais ou menos aonde eu quero, ver mais ou menos aonde eu quero. Vou cuidar aqui pra não atrapalhar na perninha na hora de dobrar, ó. Também tem que cuidar, ó. Por exemplo, você vai deixar a perninha do dinossauro, vai deixar ele sentado, então tem que cuidar, tá? Deixa eu botar uns alfinetes aqui pra ver como é que vai ficar nessa posição. A gente usa bastante o alfinete nessa hora também. Tá? Ó, eu acho que ficou boa essa posição aqui. Ficou de ladinho, ficou bem legal. E aí, aqui eu já posso colar, tá? Ó. O que que eu faço agora? Eu vou vir com a cola. Vou passar aqui no centro. Dá pra deixar só um ladinho assim, ó. Vou passar aqui no centro da estrela. Vou passando aqui, ó. Tá bom? Vou passando a cola e depois eu venho colando. O bom dessa cola é que ela não é instantânea. Então, se a gente fizer alguma besteira, dá pra mexer do lugar, tá? Vamos colocar aqui. Quase acabando já a minha cola. Posiciono aqui. Vou aproveitar e deixar a perninha assim, ó, pra ver se realmente não vai pegar. Tá? E vou apertar. Vou colocar uns alfinetes aqui nas pontinhas pra firmar bem essas perninhas da estrela, né? Cuido pra deixar bem retinha. O bom aqui dessa cola, quanto mais você apertar, mais aderência ela vai ter. Então, aperta mesmo aí. E aí, você termina de colar as outras duas perninhas que a gente acabou não passando a cola. Se você achar melhor, mais seguro, você pode costurar também, tá? Se é para uma criança que vai brincar muito, que ela vai mexer muito, talvez seja interessante mesmo costurar, tá bom? Mas nesse caso, é para um bebezinho, ele não vai mexer muito, mais para decoração, né? Cuida para deixar retinha as perninhas. Aqui, mais pra cá. E é isso. Vou colar a minha aqui quando eu terminar. Eu venho aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Ó, e esse, então, foi o resultado da nossa estrelinha coladinha na barriga, ó. Então, aqui ele pode ficar sentadinho, que não vai atrapalhar em nada na estrelinha, ó. Tá bom? E ainda assim, ela ficou de ladinho. Olha só que coisa mais fofa.
Então, é isso, gente. Esse aqui foi o resultado do nosso trabalho, do nosso passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu retorno para vocês, tá bom? Até mais! Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!